Bem-vindos ao Três Tons de RH. Estou aqui com Serginho Nogueira, Roberto Carlos de Freitas, para mais um vídeo onde falaremos sobre um texto que nós consideramos muito interessante e eu vou dizer mais, viu, meninos, necessário em termos Uhum. de discussão, de trazer aqui para vocês o tema. O texto nós vimos no jornal Valor desta semana, e ele é do Cláudio Garcia. O título é Talentos da Base ainda são ignorados pelos gestores. Gente, será que existe de fato isso? Gente, esse texto está baseado numa pesquisa realizada por professores do Harvard Business School. A pesquisa abrangente com mais de 400 CEOs e tem mais de 180 mil trabalhadores. Então, ele traz insights super interessantes, discussões interessantes sobre trabalhadores ocultos dentro da nossa organização. Aliás, é um ponto que, quando a gente olha todos os instrumentos que existem hoje, né, nas práticas de RH para identificação e desenvolvimento de talentos, né, a gente percebe que existe alguns gaps, porque uma população de 100% de uma empresa tem uma parte que, digamos, está direcionada para o desenvolvimento e crescimento, e outra parte que está meio esquecida, anda meio esquecida, né, que às vezes eles são destaques e a partir de algum evento que faz com que ele se mostre para a organização, aí sim ele é pensado para essa população de destaques que vai ser desenvolvida. Então, quando a gente olha hoje, a população de uma empresa tem um grupo grande de pessoas que talvez estejam numa posição mais básica, uma posição inicial, que não tenha uma formação de uma escola de alto nível, né, de mais cara, né, e que ele não está visível. Ele está performando, mas ele não está visível. E ali tem um tesouro escondido. Se o gestor não souber identificar e desenvolver, vai se perder, né, na organização. De repente, ele até pode sair para outra organização e se destacar. Acho que assim acende um alerta para as organizações, traz o seguinte, uma provocação. Então, parece que as empresas não estão prestando atenção em todo mundo. E, na verdade, todas as vezes, né, que o gestor, mesmo a área de recursos humanos, né, traz a preocupação com pessoas, em geral, no discurso, se fala que todas as pessoas são relevantes e que têm igualdade, né, de condições de crescimento e tudo mais. Mas ele traz dados de que, na prática mesmo, as empresas elas focam 99% do seu tempo em 1% do seu contingente, né, dos seus funcionários, que são aqueles que conseguem, por alguma razão, destaques e que recebem ali, né, o título de talentos da organização. Certa vez eu ouvi uma pessoa muito importante, né, um altíssimo executivo, que inclusive vocês conhecem bem e que nós todos admiramos, né, muito, que sempre repetia, isso para mim ficou como um mantra também, todos nós temos talentos, independentemente de nível, de formação. A grande questão é saber aonde podemos utilizar esse talento dentro da organização para que seja bom para a pessoa e bom para a organização. Então, o grande desafio, né, que esse texto propõe é como é que a gente consegue enxergar, conseguir trazer, né, este olhar sobre todos os grupos e, de fato, atender realmente à fala que nós temos, né, cumprir a fala que as organizações trazem. Todos, em igualdade de condições, podem crescer na organização, desde que façam o seu melhor sempre. O que a gente está falando são dos níveis operacionais que estão tanto nas áreas de manufatura, das indústrias, nas áreas agrícolas, estão nas áreas administrativas, são aqueles cargos de entrada, são aquelas posições de entrada. E que muitas vezes as empresas reclamam do turnover, ou, como eu já vi, exclui dos índices de turnover,
ou que dizem que simplesmente para aumentar a produtividade e eficiência basta cortar. E isso é uma coisa... Bom, a gente está trazendo para a discussão justamente para trazer a reflexão. Por que não dar oportunidades? Por que não desenvolver o olhar, as ferramentas, estender muitas vezes as ferramentas que são aplicadas para determinados níveis, estender para toda a organização? Aí eles vão falar, não, mas aí são milhares de trabalhadores. Como é que a gente vai olhar para essa população? Como é que a gente vai estruturar? Eu acho que é isso que é a provocação que a Valéria está trazendo, né, Valéria? Como olhar para essa população? E eu dando um primeiro chute aqui, passando a bola, é desenvolver a liderança, aquele middle management, aquela primeira linha de liderança. A gente sabe que as lideranças estão achatando, né? Todo mundo está reduzindo bastante, mas essa liderança ela pode ser formada um colegiado com os mais seniors daquela área e preparar essa liderança e dar crédito para essa liderança, credibilidade, para que ela possa provocar essa discussão. Como é que é a performance da minha equipe, por mais que ela for independente do tamanho. Então, eu acho que o primeiro ponto, sendo bem claro e direto, é força para o middle management, preparação para esse olhar, para identificar as potencialidades, gerar as oportunidades e conhecimento. O que vocês acham? Um aspecto importante é que o potencial ele pode existir até numa pessoa que tem uma formação ou numa escola não tão renomada, né? E que esteja executando uma tarefa não tão complexa, mas ele tem a condição de executar a tarefa complexa. Então, eu acho que essa questão de identificação é importante e você tem que ter, dentro da tua estrutura, a possibilidade de fazer esses testes, né? Até para identificar se a pessoa consegue lidar com situações mais complexas, né? E se tem também uma capacidade de absorção, de aprendizado e aplicação do aprendizado, capacitando um gestor para ele ter um olhar diferente e tendo instrumentos para identificação de questões desse tipo, acho que facilita bastante, né? Muito mais interessante provocar crescimento, alta performance em 99% do que em 1%. Então, todos ganham, as pessoas ganham, a empresa com certeza também. Por que não hoje no mundo? E ele tem muito a contribuir. E quando você estabelece esse diálogo, você faz com que vários tenham oportunidade de crescer e mais, e possam ser reconhecidos. Então, eu estou chamando isso assim de mentoring em vários níveis diferentes, em vários formatos diferentes, que a organização pode buscar em termos de caminhos de desenvolvimento. Pode ser uma grande experiência, né? Quando a gente fala dos especialistas, muitas vezes aqueles que estão no meio da pirâmide e até têm potencial de liderança, né? De serem gestores, de ajudando aqueles que estão iniciando carreira, desenvolverem competências de gestão também, ali, na prática, no dia a dia. E o movimento que isso gera depois, né, é de um engajamento, porque não tem como todos não ficarem, né, no mesmo foco, no mesmo objetivo de desenvolvimento, de resultados, de crescimento da organização e de cada um. Que são as questões das estruturas serem rígidas demais, serem muito empacotadas e encapsuladas. Esse exemplo que a Valéria falou que é espetacular, de mentoria, de apoio, envolver todas as lideranças nesse sentido, pressupõe, né, Roberto, que não tem uma estrutura tão rígida, que exista essa flexibilidade, que as pessoas possam navegar independente dos níveis. Eu acho assim, claro que tem que ter ordem, organização, mas não pode ser tão rígido, não pode ter tantos limites e barreiras, você só vai até aqui, porque isso inibe não só nesses níveis, mas em qualquer nível, que as pessoas possam se desenvolver, que possam enxergar oportunidades, que possam ter acesso a conhecimentos, que possam ter acesso a trabalhar ou para o projeto de uma área, numa cobertura de férias, participar de um programa de jovem aprendiz, menor aprendiz ou de estágio. Então, eu acho que a questão da cultura, a questão do desenho, da organização, também passa muito por aí. Eu acho que precisa de vontade, né? Então, principalmente as empresas que estão aqui no Brasil, é realmente um tema que deve entrar na pauta. Gente,
produtividade, eficiência para esses níveis não é só cortar, não é só reduzir. Esse é o jeito mais fácil, né? E que no longo prazo não é a melhor solução, é o tal do moldinho. Vamos cortar porque tem que cortar. Pensem nisso. Não, Roberto, o que você acha disso? Eu acho que as empresas, né, elas têm que... Vocês estão falando, tem todo sentido quando a gente olha exatamente o ciclo, né, de desenvolvimento de uma pessoa dentro de uma empresa, né? A partir desde a identificação, né, do desenvolvimento dele, né, o apoio que se dá para o crescimento, né? E eu acho que a empresa tem que ter política exatamente para aceleração, né, da carreira da pessoa. A partir do momento, a partir de um gatilho, né? Que gatilho é esse? A gente identifica que a pessoa tem potencial. O que dispara esse gatilho de aceleração da carreira da pessoa, né? Então, acho que a empresa ela tem que pensar um pouco nisso. A pessoa pode, de repente, passar de uma posição júnior para pleno, para sênior, para especialista mais rápido, quebrando toda a filosofia de remuneração, de que tem uma cadeia que, né, do Lego, né, que você tem que montar a base para... Às vezes, as coisas não são dessa maneira. Eu acho que, nesse aspecto, o RH tem que ser mais inovador e disruptivo, né, pensando exatamente no processo de aceleração. Antigamente, falar em double jump de carreira é um negócio que era, não, peraí, o RH defendia com unhas e dentes que double jump era cometer um pecado mortal, né? Porque você queimava o cara, ferrava com a empresa. De repente, hoje, um double jump pode ser super viável se você consegue estabelecer exatamente os pontos que vão disparar um double jump, né? Os gatilhos que vão disparar um double jump um duplo salto, né, de carreira. E posso agregar uma palavra à sua fala, que foi, para mim, perfeita, mais includentes. Né? Hoje, a gente vê, né, uma prática ainda presente, que é talvez antiga, né, um pouco até da escola que nós tivemos, onde ela excluía, né, e escolhia. Nós estamos num mundo hoje que a palavra é inclusão. Agora, inclusão significa que todo mundo vai ter a mesma carreira? Não. Significa que cada um vai ser olhado. E cada um tem uma velocidade. E cada um tem um potencial de agregar valor. E isso é o que é o grande desafio, porque quando você massifica, né, como o que a gente está dizendo, você acaba tirando uns, né, da jogada. E o que a gente tem aí de desafio é como a gente faz isso. Agora, se você, né, que está vendo esse vídeo, você se vê assim, meio de lado, não estão olhando você, o que é que você pode fazer se você estiver nesta situação? E você percebe que talvez na sua organização não tenha esses caminhos tão visíveis, né, tão presentes. Em primeiro lugar, não se acomode. Não é porque as coisas não estão assim tão visíveis que você vai se acomodar. Não se acomode porque você pode começar a olhar áreas dentro da sua organização, profissionais que você se identifica e que você percebe que são mais abertos. Por que não procurar esses profissionais e buscar, de repente, conhecer melhor o que eles fazem? Quem sabe daí surge um mentoring quase natural. Você começa a trocar figurinha, você começa a agregar valor também para esse profissional que tem um conhecimento que pode agregar para você. E aí você vai percebendo quem são ou quais são os caminhos até que você pode trilhar dentro da organização. Muitas vezes a gente fica estático por achar que o caminho não existe, uma vez que a gente não viu ele no mapa. Às vezes a gente trilha o caminho também que a gente deseja, né? E acho que isso é uma dica importante. Autodesenvolvimento, do aprendizado contínuo, da rede de relacionamento, que a gente já falou disso, não só externa, mas interna também. Eu me lembro, né, Valéria, que você deu uma dica, conversa com quem pode me indicar, você pode me indicar uma outra pessoa, fazer aquela 1, 2, vai falando com um, com o outro. São temas importantíssimos. Claro, gente, tem muitas informações por aí. Tem muita mentoria gratuita também. Tem mentoria gratuita, muitos conteúdos, então organiza,
focaliza, e também nessa questão do autodesenvolvimento, você tem que se organizar. Foco, distribuir bem para não trazer estresse. Esse assunto não pode se tornar, meu Deus, vida e morte, não é isso. É se organizar, cabeça boa, visão, tranquilidade e seguir esses pontos. E, Valério, eu também queria deixar um recado para quem está nos assistindo, uma provocaçãozinha, né? Para quem está nos assistindo, que são os empreendedores, os líderes, que muitas vezes ficam pensando, sabe, Valéria, como eu vou desenvolver equidade? Como eu vou fazer isso? E fica olhando para fora, e fica... Gente, às vezes internamente, está aí o caminho. Oportunidade. O Roberto acho que falou nisso, né, Roberto? É uma questão social, mas também, e aí também, junto com o que a Valéria falou, em termos de resultado, eficiência, cultura, imagem da organização. Dá uma pensada nisso, dá uma olhada com bastante calma nesse nosso vídeo. Se tiver algum ponto, vem com a gente, né, Valéria? Coloca, estamos aqui para trocar ideias, para aprendermos juntos, mas dá uma pensada. Pode estar aí um caminho bem interessante para o seu ISG. Legal. Né, Robertão? É isso aí. Bem legal mesmo. Eu acho que é ter noção de que, às vezes, a oportunidade está bem próxima, né? E se a pessoa não tiver vontade, né, e não mostrar interesse, porque tem isso também, às vezes só o interesse ele já desperta, né, na gestão um olhar um pouquinho diferente, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que estar no radar realmente das pessoas que estão, digamos, nessa localização da empresa, né, onde é mais obscuro, mais oculto, né? É uma forma de se destacar e crescer na carreira, né? Legal. É exatamente isso. Bom, e se você gostou deste tema, se você de repente viu um texto que você achou interessante e você gostaria que nós falássemos, até para que mais pessoas possam conhecer, né, esse texto, manda para a gente, faz um comentário, faz uma pergunta, várias perguntas. Estamos aqui ávidos, né, por conhecer a sua opinião e que você seja mais um tom, não é? Não deixe de nos acompanhar no Instagram, LinkedIn, no Deezer, no Spotify. Você pode, enquanto você caminha, ouve a gente. Quem sabe tem uma dica que pode até mudar seu dia. Meninos, muito obrigada. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau, pessoal.